Olá galera, hoje eu vou conversar com vocês a respeito desse livro incrível que é o Regresso ao Admirável Mundo Novo. Eu também separei mais dois livros aqui do Huxley, porque eu vou aproveitar e vou trazer uma luz em cima da confusão que fazem com esses três livros aqui, gente. Pois tem pessoas que acham que o Regresso ao Admirável Mundo Novo seria uma continuação do Admirável Mundo Novo, mas não é. Eu achava que A Ilha seria uma continuação do Admirável Mundo Novo, mas também não é. E tem gente, galera, é sério, que acha que esses três livros aqui formam uma trilogia, mas não é isso. Então vamos lá. O Admirável Mundo Novo vai contar a história de uma sociedade que conseguiu acabar com todos os seus problemas, mas em troca ela acabou entrando na ditadura mais perfeita e brilhante já criada, pois as pessoas aqui amam estar nessa ditadura, ou melhor, elas nem sabem, né, nem perceberam que estão em uma. Já a Ilha é uma outra história e aqui o Huxley ele vai arriscar propor então como seria uma sociedade perfeita segundo ele, uma sociedade que conseguiu acabar com todos os seus problemas sem precisar usar os métodos dos governantes aqui do Admirável Mundo Novo, porque aqui as pessoas se tornaram superficiais, se tornaram muito fáceis de serem manipuladas e perderam a capacidade de pensar por si próprias. E mesmo se uma sociedade fosse possível, a gente vai entender lendo esse livro aqui que ela não duraria muito tempo. Aí vocês vão ter que ler o livro para entender. Mas é sensacional. Já o Regresso ao Admirável Mundo Novo é um livro publicado em 1959, 27 anos depois, né, do Admirável Mundo Novo. E é um livro de ensaios em que ele vai analisar situações que naquela época já estariam levando a nossa sociedade para o pesadelo aqui do Admirável Mundo Novo. Então se vocês verem um coleguinha de vocês fazendo confusão com esses três livros aqui, mostre meu vídeo para ele, tá gente? Bom gente, o Regresso ao Admirável Mundo Novo é um livro que eu indico muito para quem já leu O Admirável Mundo Novo, porque é um livro em que o Huxley vai fazer uma análise da sua própria obra mais famosa. E é um livro que ainda está fácil de você encontrar nas livrarias. Eu, por exemplo, achei na Livraria Saraiva. Eu não gostei da capa do livro, né, porque se eu não conhecesse o autor, né, e alguns livros dele, eu acharia que esse livro aqui seria um livro infanto-juvenil devido ao desenho da capa. Então não achei que a capa combinou com a temática do livro, né? E qual é a mensagem que o Huxley quer passar com este livro aqui, gente? Ele vai dizer que existem forças impessoais que estariam levando a nossa sociedade para uma sociedade parecida com a sociedade aqui do Admirável Mundo Novo. E a gente poderia dividir esse livro aqui em duas partes. A primeira parte, ele vai analisar as forças impessoais que estariam tornando o nosso mundo inseguro para a democracia e para a liberdade individual. E a segunda parte, ele vai analisar os métodos de manipulação. Tanto manipulação das massas, como Hitler fez, como a manipulação individual, que foi uma técnica usada aí pela polícia comunista, que também é bem interessante. Então, gente, eu vou falar muito brevemente de alguns ensaios aqui, porque eu quero destacar principalmente dois ensaios aqui que eu achei muito interessantes, como a propaganda numa sociedade democrática e a propaganda sob uma ditadura. Então vamos lá. Então a gente tem ensaios aqui, como por exemplo, o primeiro aqui, que é a superpopulação. Huxley vai dizer aqui que a superpopulação, principalmente em países subdesenvolvidos, poderia levar a uma escassez de recursos e isso levaria a uma intranquilidade econômica e social, o que levaria esses países a se tornarem ditaduras. Essa previsão dele acabou não se concretizando, pelo menos até agora, pois a maioria dos movimentos autoritários que a gente vê por aí não tem a ver com superpopulação. No caso do Brasil mesmo, tem a ver mesmo com a crise política, né, a crise econômica, né, e essas pessoas perderam, né, a fé nas instituições democráticas, então por isso acabam pedindo intervenção militar, por exemplo. Mas é um ensaio bem interessante. A gente tem outro ensaio aqui que é a quantidade, qualidade e moralidade, que é um ensaio bem polêmico, tá galera? Mas aí vocês vão ter que ler aí para saber o porquê. Mas de novo aqui ele vai reforçar que os países subdesenvolvidos eles têm tendências autoritárias, de terem governos autoritários. E ele vai dizer que a democracia ela tem dificuldade de sobreviver e de se fortalecer em populações que têm um QI baixo. E ele vai associar esse QI baixo com a má alimentação, né, com a pobreza desses países subdesenvolvidos.
Eu não sei se essa teoria ainda está de pé, se tem outras pesquisas que reforçam essa teoria, mas se você pesquisar aí os 10 países com os maiores IDHs, vocês vão ver que todos eles têm uma democracia muito forte. Eu particularmente acredito nessa ligação do IDH alto, né, com a democracia fortalecida. Aí a gente vai entrar num ensaio aqui que eu achei muito interessante, que é a propaganda numa sociedade democrática. Quando o Huxley fala sobre propaganda, ele está falando dos meios de comunicação, né, como o rádio, a TV, o cinema. E o Huxley vai dizer algo aqui que eu achei muito interessante, que a comunicação com as massas, ela não é boa e nem má. Ela é simplesmente um poder. E assim como qualquer outro poder, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E ele continua aqui, gente. Ele vai dizer o seguinte: utilizados de uma maneira, a imprensa, o rádio e o cinema são imprescindíveis para a sobrevivência da democracia. Ele vai destacar essa importância, gente. Utilizados de modo diverso, encontram-se entre as armas mais poderosas do arsenal dos ditadores. E também ele vai pedir para a gente concordar com uma frase, né, do Thomas Jefferson, que afirmava: nos limites da verdade, a imprensa é uma nobre instituição, igualmente amiga da ciência e da liberdade civil. Mas então, galera, qual é a desconfiança do Huxley com a comunicação na democracia? Quando o Huxley começou a escrever este livro aqui, ele já havia notado que os meios de comunicação estavam se monopolizando. E a preocupação dele era que esses meios fossem controlados por algumas pessoas, por uma elite, como ele vai dizer aqui. E se essa elite tivesse intenções ruins, aí vocês já podem imaginar, né? Então era essa a preocupação dele. Outra preocupação dele, gente, era o infinito apetite humano de distrações. O que poderia ser essas distrações? A gente pode colocar aí esses programas fúteis da TV, né, como os programas de fofocas, Big Brother, por exemplo. Aí a gente vai dizer o seguinte: no Admirável Mundo Novo, ele sempre vai relacionar os ensaios dele, gente, com o Admirável Mundo Novo, tá? As distrações contínuas das mais fascinantes natureza são deliberadamente empregadas como instrumentos de governo, com a finalidade de impedir o povo de prestar demasiada atenção às realidades da situação social e política. E depois ele vai dizer também, gente: uma sociedade cuja maioria dos membros dissipa uma grande parte do seu tempo, não na vigília, não aqui e agora e no futuro previsível, mas nessas distrações, né, que eu já falei, terá dificuldade em resistir às investidas daqueles que quiserem orientá-la e controlá-la. Gente, esse ensaio é muito interessante, vocês precisam ler ele. Aí, gente, aí a gente tem um outro ensaio aqui também bastante bacana, que é a propaganda sob uma ditadura. Aqui o Huxley ele vai analisar muito, né, as técnicas, né, de manipulação das massas utilizadas aí pelo Hitler. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu quero ler para vocês também. Hitler explorava e utilizava metodologicamente os temores e as esperanças íntimas, os desejos, as ansiedades e frustrações das massas alemãs. Ou seja, né, o Hitler ele soube aproveitar daquela parcela da população alemã que estava revoltada, que estava frustrada devido às crises, né, daqueles anos, e dirigir aquelas emoções, né, ou seja, canalizar aquelas emoções a seu favor. Aí uma das técnicas que ele utilizava era reunir, agrupar essas pessoas em recintos fechados, né, ou em anfiteatros, porque ele sabia, gente, porque o Hitler sabia de uma coisa que o Huxley vai dizer aqui: agrupadas numa multidão, as pessoas perdem o poder de raciocínio e a capacidade da escolha moral. A sugestibilidade pode ser fomentada até o ponto em que cessam de ter qualquer juízo ou vontade própria. Tornam-se excitáveis, perdem todo o senso de responsabilidade individual ou coletiva, são sujeitos a acessos súbitos de ódio, de entusiasmo e de pânico. E eu quero ler outro trecho aqui que eu achei muito interessante. Toda propaganda efetiva, escreveu Hitler, deve resumir-se ao estritamente dispensável e deve, portanto, exprimir-se em meia dúzia de fórmulas estereotipadas. Essas fórmulas estereotipadas devem ser constantemente marteladas, porque só pela repetição constante conseguirá se imprimir finalmente uma ideia na memória de uma multidão. Isso me lembrou aquela frase que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Uma coisa assim, não lembro exatamente a frase.
E logo embaixo aqui, gente, tem outra coisa que ele vai dizer muito interessante. Na sua visão do mundo de Hitler, né, e desses manipuladores, não há atenuantes. As coisas ou são diabolicamente pretas ou celestialmente brancas, né? Essa coisa do bem versus o mal, né, que esses manipuladores adoram, né, pregar. Então, gente, é sensacional. Depois tem outro ensaio aqui bem interessante, que é a lavagem cerebral. Aqui o Huxley vai dizer que uma pessoa submetida a pressões psicológicas, né, e físicas, ela se torna muito fácil de ser manipulada. E era uma técnica utilizada aí pela polícia comunista. Eles pegavam um prisioneiro e torturavam psicologicamente e fisicamente durante semanas e meses. E quando esse prisioneiro estava quase no seu limite, eles ofereciam a salvação, dizendo que se ele esse prisioneiro aceitasse a ideia deles, né, a ideologia deles, ele seria salvo. Aí esse prisioneiro, gente, ele acabava aceitando essa nova ideia. Mas ele não passa a aceitar essa ideia apenas para escapar, para sobreviver. Ele passa a aceitá-la porque ele realmente passa a acreditar nessas ideias, nessa ideologia, né? Então ele passa por uma lavagem cerebral. E isso me lembrou o Winston, né? Aquele personagem do 1984, do George Orwell, que se você não leu esse livro ainda, vai ler esse livro, tá? Por que você não leu esse livro ainda? Vai um spoiler aqui do final do livro, então se você não leu, pula alguns segundos aí. No final do 1984, o Winston ele passa por uma sessão de tortura, né, psicológica e física, e logo depois ele passa a aceitar que 2 mais 2 é igual a 5. Então provavelmente o George Orwell se inspirou nessa técnica da polícia comunista, né, para fazer essa parte, nessa cena do livro. Aí o Huxley vai dizer aqui, gente, que não é necessário chegar naquele nível extremo das prisões comunistas. Existem situações que já são suficientes para tornar a pessoa mais fácil de ser manipulada. Então, por exemplo, quando a pessoa está com muito sono, quando ela passa por muito estresse, quando ela está doente, também ambientes onde a pessoa passa por muitas pressões psicológicas, muito estresse, também esses ambientes podem tornar a pessoa mais fácil de ser manipulada. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Para um jovem nazista, uma temporada de serviço nos campos de concentração, aí vocês podem imaginar como era o ambiente ali, aquele ambiente pesado, né? Era, segundo as próprias palavras de Himmler, a melhor doutrinação sobre os seres inferiores e as raças subhumanas. Ou seja, era ali nos campos de concentração onde muitos jovens nazistas passaram a acreditar na mentira que os judeus eram inferiores. Eu também li em outro lugar aqui também, gente, que isso ajudava também eles se tornarem mais cruéis. Eles passavam a ter um fascínio maior pela crueldade ali, e fazer aquelas coisas, enfim, era um horror. E um outro ensaio muito interessante aqui também é a persuasão química, né? Quem leu O Admirável Mundo Novo lembra, né, que os habitantes aqui eles tomavam o soma, que é uma droga que deixa as pessoas felizes, enfim. E o governo usava essa droga também para controlar as pessoas. Aí o Huxley vai dizer aqui nesse ensaio que o nosso soma poderia ser muito bem os antidepressivos, né, hoje em dia. Então, bem interessante também. E tem outros ensaios também, gente, que vale muito a pena serem lidos. Como a Educação para a Liberdade. O último aqui, que é O que Podemos Fazer, né? É muito legal. O livro, gente, ele tem um tom muito pessimista, tá? Mas de alerta também. E assim, é uma leitura incrível. O Huxley, gente, ele é um autor muito polêmico. Então se vocês forem ler este livro aqui, já vai com isso na cabeça. Porque ele questiona tudo. Mas isso é interessante, isso acaba abrindo a nossa mente, entende? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o joinha para ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.